Eu já falei aqui antes, quando a gente estava naquele negócio de esperar o Ancelotti ou não e tal, e eu falava, olha, o Brasil só tem 6 jogos de eliminatórias até uma possível chegada do Ancelotti e tal. E eu falava, se o Brasil perder os 6 jogos, mesmo assim o Brasil estará classificado. Mesmo assim, evidente que criaria uma crise danada e seria um problema para a seleção brasileira. Mas o Brasil iria se classificar como vai se classificar para a Copa do Mundo. Só que é o seguinte, ô Túlio Ligeiro, esse jogo de hoje, pro nosso Fernando Diniz, ele é uma casca de banana. Porque por mais que você saiba que o Brasil vai se classificar, próxima data tem Colômbia e Argentina. São os 2 adversários do Brasil. Você vem de um empate com a Venezuela em casa e de uma vitória muito difícil contra o Peru, que não é fácil você. Galera da quinta série, não é fácil pegar o Peru lá em Lima. O Brasil ganhou no final, fez os 3 pontos. Mas o Brasil vem de um empate jogando muito mal contra a Venezuela. Então hoje, cara, se o Brasil jogar mal e não fizer o resultado contra o Uruguai, vai vir uma pressão pra cima do Diniz, você não acha? Ah, com certeza, André. Porque é aquilo. O Brasil vai classificar? Vai, todo mundo sabe disso. Mas por mais que não faça diferença como você classifica, né? No final das contas vai valer lá o ranking na FIFA para questão de pote e tudo mais. Então, assim, beleza, faz diferença porque você vai somando menos pontos, mais pontos, mas não faz tanta diferença assim, né? No final das contas, quem sabe... Até porque o ranking da FIFA é bem inexplicável, né? Exatamente. Então, assim, mas a maneira dentro de campo, o recado que você dá dentro de campo faz diferença, né? Se você Sim. passeia contra os adversários mais fracos, vai bem nos mais difíceis, você ganha confiança, não só do torcedor, mas também dos próprios jogadores, o time como um todo vai crescendo. Então, assim, a gente critica muito as eliminatórias, mas é claro que o Brasil tem que fazer o melhor papel possível dentro delas. Então, assim, se o Diniz hoje, mais uma vez, não conseguir entregar um bom papel, com certeza vai ter uma pressão ainda mais, André, porque a gente teve, mais uma vez, a novela Ancelotti sendo lembrada por conta de uma declaração dele. Então, as duas coisas estão ligadas. O trabalho do Diniz que ele vai desempenhando por enquanto na seleção e essa possibilidade do Ancelotti assumir a seleção no futuro. Isso está ligado de certo modo. Conforme o trabalho do Diniz vai bem ou vai mal, esse outro lado ele fica mais inflamado. Tipo assim, caraca, precisamos dele. Ah, não precisamos tanto. Precisamos muito. Entendeu? Então, se ele vai bem, a galera fica meio que assim, ah, que Ancelotti o quê? Se ele vai mal, já fica, caraca, a gente precisa do italiano, senão a gente tá ferrado. E assim, eu tava até falando isso outro dia num programa no Dissola com o nosso querido Certezas e Wallace, que, cara, a realidade é a seguinte, a gente tá meio que projetando a seleção no futuro com um dos dois, mas tem um mundo em que nenhum dos dois fica na seleção daqui a um ano. Já parou pra pensar nisso? Vamos supor, André, vamos supor. O Ancelotti dá um bolo na CBF, né? Teoricamente está acertado com a CBF, mas vamos supor que o Real Madrid sinaliza com uma renovação e ele fica por lá. Isso é possível. Teoricamente. Né? Sim, claro. E vamos supor que nesse meio tempo, o Diniz faz um péssimo trabalho na seleção. Você acha que a CBF vai pegar e vai ampliar o vínculo com ele? Falar assim, ó, o Ancelotti não veio e você vai ficar? Se ele fizer um péssimo trabalho até lá, eu não tenho essa convicção de que a CBF vai bancar o Diniz, entendeu? Então, assim, a gente tá vivendo um momento de muita incerteza na seleção. Eu acho que vai ser um dos dois, só que a gente não tem essa garantia, entendeu? A gente não tem essa garantia de que vai ser um dos dois, com certeza, o técnico da seleção daqui a um ano. No mundo ideal, o meu mundo ideal, eu sei que pra muitos não é. No meu mundo ideal, o Ancelotti vem, o Diniz faz parte da comissão que vai à Copa do Mundo, termina a Copa do Mundo, Brasil campeão, muito obrigado Ancelotti, Diniz novo técnico da seleção. Esse é o meu mundo ideal. Mas a gente sabe, realmente muita coisa pode acontecer. Isso é utópico, né? Claro. Tomara que aconteça, mas
Não sei nem se vai ser feito o convite para o Diniz ficar na comissão. Não sei se o Diniz tem interesse em ficar na comissão. Não sei se o Ancelotti vai aceitar o Diniz na comissão. Enfim, a gente não sabe de muita coisa. Vamos aguardar. Não tem, eu acho que não tem a necessidade. Já falei isso várias vezes. Isso é um debate enorme com a galera do o ciclo completo e tal. A gente fez um ciclo completo agora recentemente e não mudamos de degrau. A gente ficou estacionado no mesmo degrau, fazendo o ciclo completo, fazendo o ciclo incompleto. Nunca o Brasil foi campeão com o ciclo completo. Então, assim, eu não vejo problema nenhum em você esperar mais 8 meses pelo Ancelotti. Problema nenhum. Não muda em nada para a Copa do Mundo. Mas a gente sabe que a turma do nível de enfrentamento... É aquilo, André. Mudar, muda. Mas é melhor esperar por certas coisas do que você ter outras completas, né? Seria melhor se o Ancelotti já tivesse agora, né? Não, só tô falando, tipo assim, eu entendi o que você quis dizer, mas Seria? Enfim. Seria melhor. Eu concordo com você, 100%. Eu sempre falei isso aqui. Seria melhor? Seria. Mas... Não é possível. E aí, só pra não ficar com... Nossa, cara, o que teve de gente... Um absurdo! O cargo da seleção tá vago! O Brasil teve 6 meses depois da Copa do Mundo que o Brasil não fez nada. E os caras... O lugar tá vago, onde já se viu. Calma, André, olha com calma. Até hoje, se você observar qualquer publicação ou qualquer comentário, possivelmente no chat tem gente fazendo isso agora, falando que é uma humilhação esperar pelo Ancelotti, como se o Brasil estivesse sujeitando a um papel ridículo. Cara, faz parte do jogo. O cara tem contrato, você quer o cara, a Copa é só daqui a 3 anos, você espera um tempo e tá tudo certo. Todo mundo sai ganhando. Ele cumpre o contrato dele lá, a gente consegue um técnico de primeiro nível e aumentamos, assim, em teoria, as chances de ter sucesso em 2026. E tem outra, tá? Eu vejo muita gente nos comentários aqui falando: vocês estão loucos que o Ancelotti vai vir pegar essa bucha, que o Ancelotti... Gente, vocês podem não acreditar nisso, mas o cargo de técnico da seleção brasileira de futebol é um dos cargos mais altos e mais relevantes do futebol mundial. E aí eu sei que vai ter a geração... Como é que o pessoal fala? É Enzo, né? Que fala? Eu não sei como... Tipo isso. Tipo isso. Eu sei que tem uma geração que vai dar risada aqui e vai me chamar de velho, vai me chamar... Problema nenhum. André, que é uma das provas... Perdão. Peraí, deixa eu só terminar. Eu sei que vão me chamar de... Ser técnico da seleção brasileira é nível ser técnico do Real Madrid. É nível ser técnico do Real Madrid. O cara não vai... Primeiro que assim, a gente sabe como é que funcionam as coisas no Real Madrid. Não ganha a Champions, já é pressão, né? Ele já vem de uma que não ganhou a Champions, que... Pô, Ancelotti tem muito crédito e talvez o Real Madrid queira mantê-lo como treinador mesmo se ele não ganhar essa Champions. Talvez. Mas falar que vir para a seleção brasileira é tipo uma humilhação, é pegar uma bucha. Cara, o cargo de treinador da seleção brasileira é um dos postos mais altos do futebol mundial. Mundial. Diga. Eles, no aspecto de seleção, no nível de seleção, ele só pode ser superado dependendo da sua nacionalidade. Se você não considerar a nacionalidade do técnico, tipo assim, não, beleza, é um técnico argentino treinando a Argentina, é um técnico francês treinando a França. Se você não considerar isso, é o mais alto. Você sabe que eu penso justamente o contrário? Eu acho assim, ó... Não, eu tô falando assim, talvez para um argentino seja muito mais valioso treinar a Argentina, para um francês seja muito mais valioso treinar a França. Mas assim, se você desconsiderar esse aspecto, é o principal. Eu até entendo que você tá querendo, o ponto que você quer chegar, de que quando você é reconhecido pelo outro país, é muito foda também. Só que... É muito mais. Mas não é nem aí que eu queria tocar. Você tava falando desse prestígio todo que tem esse cargo, e, cara, uma das grandes provas que a gente teve foi agora há pouco. Quando o Ancelotti foi lá homenageado, lá na faculdade, lá, o reitor, ele trata isso, essa vinda do Ancelotti, essa possível vinda do Ancelotti para cá, como algo muito grande.
ele enaltece demais isso. Porque realmente é algo assim que você fala assim, caraca, olha só, o Brasil, que é o Brasil, maior campeão do mundo, ele tá pegando o nosso técnico para comandar a seleção deles. A maior seleção do planeta em termos de história. Você pode não achar que hoje em dia é, e de fato hoje não é. Mas assim, a seleção mais vitoriosa da história tá aqui pegando um técnico italiano. O reitor lá da universidade, ele fala isso com um brilho, sabe? Tipo assim, uma alegria, um grande feito, cara. E é. Pois é, eu acho que você é a mesma coisa que um brasileiro ser chamado para ser técnico da seleção da Itália, cara. Imagina. Imagina. Então, assim, o Filipão foi chamado para ser técnico da seleção de Portugal e, pô, já é um baita orgulho. E Portugal não tem nenhum título do mundo. Portugal chegou 2 vezes em semifinal de Copa do Mundo, as 2 com treinador brasileiro, inclusive. As 2 vezes com treinador brasileiro. Com Otto Glória e com Filipão, 66 e 2006. Então, imagine você ser convidado para ser técnico de uma seleção, você brasileiro, tipo seleção da Alemanha, seleção da Itália, que são essas, né? São as seleções com o maior número de títulos. Nós estamos chamando um italiano. Um dia teve um jogo de futebol, em 1994, se não me engano, no dia 17 de junho de 1994, teve um jogo de futebol neste planeta, foi lá no Rose Bowl, em Los Angeles, na Califórnia, que quem ganhasse aquele jogo seria o maior campeão de todos. Primeiro tetra. Seria o primeiro tetra. E o Brasil ganhou, na disputa de pênaltis da Itália. E agora nós estamos indo buscar um técnico italiano. Claro que o mundo é outro, o mundo está globalizado. É um técnico italiano que foi campeão das 5 principais ligas da Europa e tal. Mas eu acho, cara, assim, desculpa, assim, magoar a galera que é a galera Champions League. Eu adoro o Champions League. Adoro o Champions League, mas eu sei o valor que tem ser técnico de uma seleção brasileira. E a galera que acha que, pô, mas ele tá lá no Real Madrid, com os grandes jogadores do futebol mundial, vai vir pra seleção brasileira? Pra quê? Pra fazer história, cara. Pra fazer história. E sabe, ainda, imagina o Ancelotti que já é o Mr. Champions, que já é um cara que ganhou a Champions como jogador, como treinador por 2 clubes, 4 títulos, que já foi campeão das 5 principais ligas, né, da Europa, é o único. Ser campeão do mundo com a seleção brasileira? É completar o álbum. Pô, é entrar ainda mais pra história do futebol. E André, a gente estava falando do prestígio do cargo de técnico da seleção, e aí algumas pessoas falaram da questão do Tite, né, no chat, que aí o Tite acabou de sair da seleção e não teve nenhuma proposta de nível na Europa, né? Só que a gente precisa pensar no seguinte, primeiro, o Tite é brasileiro, então assim, já há um bloqueio natural dos times europeus de buscar treinadores brasileiros, e o segundo ponto se a gente parar para analisar friamente, o trabalho do Tite não teve sucesso. Então assim, porque você cair nas quartas de final com a seleção brasileira é fracasso, né, do ponto de vista de resultado. E duas vezes. Então assim, por que a Europa ia falar, caraca, olha lá, o técnico da seleção não fez um trabalho absurdo a ponto de chamar a atenção de times grandes da Europa. Então, assim, eu acho normal que o Tite não tenha recebido esses grandes convites. Porque se o Tite tivesse sido campeão do mundo, eu tenho certeza que um grande clube teria feito proposta. Mole. Um grande clube. Ou uma grande seleção. Talvez não da Itália, talvez não da Alemanha, talvez... Porque da mesma forma que é difícil pra gente correr atrás de um técnico estrangeiro para a seleção, até hoje tem muita rejeição, também é difícil pra eles, né? É só a gente ver o Filipão, André. Nós não estamos falando da Albânia que chama um técnico estrangeiro, nós não estamos falando, com todo o respeito, Portugal agora, você vai ver, tem agora o Roberto Martínez, se ele não ganhar, vai ter pressão também pra que volte a ser técnico português. É difícil mesmo, não é qualquer seleção que abre pra um técnico de fora, não é. De qualquer forma, vamos aguardar a história do Ancelotti. Você até citou aí, né? Ontem ele foi questionado por conta da declaração lá do reitor. Ele foi questionado, né? E ele falou, olha, são só rumores e tal. E ele não tem outra coisa pra falar. Ele não tem como falar outra coisa, né? Do jeito que é o Real Madrid, ele não tem como falar. Só que lá, eles questionam, tá?
Eu ouço direto o podcast da Cope, que é à noite. Eu escuto no dia seguinte, quando eu vou fazer jogo de time espanhol e tal. Vira e mexe eles falam, será que o Ancelotti não tá com a cabeça na seleção brasileira? Será que ele não tá? Acordo com o Brasil é tudo uma questão de rumores, de ligações. Sinto-me muito bem no Real Madrid, tal como as coisas estão. Vamos aguardar a história do Ancelotti. Eu torço muito para que dê certo.